muitas vezes tu derruba uma situação judicial ali por tu mostrar que a pessoa não estava encostada, estava na praia, né? Isso acontece principalmente no verão, aqui no sul. Olá, estamos começando mais um Name on Talk, gravado aqui na sua Livraria Santos, do Shopping Pontal, em Porto Alegre. Está comigo hoje Dr. Felipe Gruff, advogado especializado em Direito do Trabalho. E vamos falar sobre as alterações da NR01, a norma que regulamenta a saúde mental no ambiente de trabalho. Ele é advogado, consultor jurídico e especializado em direito trabalhista. Dr. Felipe Gruff, vou aí te buscar. Meu amigo, satisfação muito grande te receber aqui no programa, né? Tenho certeza que essas informações sobre as modificações da NR01, né? Essas informações com certeza vão ajudar muito aos empresários, às empresárias que estão conosco agora e aos funcionários também, né? Então, com essa modificação aí no ambiente profissional, a saúde mental agora é tão importante quanto a saúde física, é isso? Sem dúvida nenhuma, Neyman. As modificações, elas são, assim, bastante impactantes, tanto para o empresário quanto para o empregado. Elas envolvem um arcabouço muito grande ali de alterações e nos chama a atenção que a NR01 ela é bastante antiga, ela é de 1978 e é a primeira vez que a questão psicossocial é colocada, né, para ser dentro do arcabouço ali das normas trabalhistas. 78? 78. Então quase 50 anos depois de criar essa norma que o pessoal pensou em dar uma atualizada. Sim, porque a NR ela é assim, ó, como se fosse um guarda-chuva. A NR01 é um guarda-chuva das demais NRs. Então é importante a gente esclarecer que, assim, qual é o objetivo dela? Ela é a questão do acidente de trabalho, da questão da medicina do trabalho. Então, ela envolve a proteção do empregado e, consequentemente, protege também o empregador das questões de acidente do trabalho, né? Então, é a primeira vez que se coloca a questão psicossocial, a questão mental, dentro do acidente de trabalho também. Só que é interessante, Neyman, que assim, não é só o acidente de trabalho, né? Vou dar exemplos aqui, a síndrome de burnout, ela é por estresse de excesso de trabalho, muitas vezes mental, né? Então, assim, são algumas das causas ali que a NR01 trouxe essa mudança, tá? E essa mudança, ela vem de 2024 e ela entra em vigor agora em 2025, mas o Ministério do Trabalho não conseguiu implementar ainda ela em 2025. Então, 26 de maio de 2025, ela deveria ter entrado em vigor. Ela entrou em vigor, mas assim, ela entrou em vigor de forma gradual e sem ainda a punição às empresas, né? Isso vai começar só, a punição e os atos de autuação, né? Vão começar só em 26 de maio de 2026. Tá? Então é tipo quando começaram os radares nas estradas. Primeiro os radares foram instalados. Sim. O pessoal se ambientar, ó, que tem um radar aqui agora. Mais pra frente começou a multar. Exato. Né? A mudança é tanto que as empresas precisam de adaptação, né? Eu tô com uma segunda pergunta aqui, que é o que motivou essas mudanças, mas eu acho que tu já respondeu nessa tua observação. E eu acho que tem a ver com uma entrevista que eu fiz com a psicóloga Adriana Gouveia sobre o crescimento da ansiedade nas pessoas e tal, né? Então isso provavelmente foi o que motivou essas modificações, né? Sem dúvida nenhuma, porque assim, ó, a lei ela não protegia. Até eu vou te dizer assim, ó, tem casos como a NR37 ali, que é para plataformas de petróleo, dando um exemplo assim bem fora da curva, né, onde exigia ali um acompanhamento psicológico, né, quem está trabalhando em plataformas de petróleo. Tem outras NRs ali para ambientes claustrofóbicos, para quem trabalha nas alturas, né? Mas é a primeira vez que a NR01 assim ela consegue abarcar toda a situação de empregado e patrão. E é interessante, Neyman, que assim, independe da quantidade de funcionários, do tamanho da empresa, então empresas de pequeno porte, de médio, de grande porte, todas elas vão ter que se adaptar à situação mental do empregado, tá?
E essa situação mental, ela é interessante porque assim, ó, a empresa não precisa ter um psicólogo interno, não precisa ter um psiquiatra internamente, ela pode simplesmente ali fazer um gerenciamento, tá, psicossocial no sentido de implementar avaliações, implementar entrevistas, e muita gente pergunta assim, mas eu não tenho nem setor para isso, né? Mas atenção, pela tua explicação, então, isso deu uma sobrecarga nos RHs. Sem dúvida nenhuma, porque assim, ó, e é curioso porque empresa grande, eles têm já um setor ali de acidente de trabalho, um RH já voltado para isso aí. Então, quando saiu em 2024 essa norma, as empresas grandes já começaram a se preparar. Qual é o problema? O problema são, assim, pequenas empresas, né? É, Dá um exemplo aqui, oficinas mecânicas, empresas como lotéricas, né? Eles não têm nem RH interno, eles terceirizam, né, o RH deles. Eles colocam lá uma empresa para cuidar do financeiro, né? E essa empresa ali não está fornecendo o arcabouço necessário para cuidar dessa situação em si, né? E por isso esse prazo maior para adaptação. E dentro da tua observação, doutor Felipe, quais foram as mudanças assim mais significativas que atingiram tanto empregadores? Pode ser uma só de cada um, né? Deve ter sido várias, mas o que foi mais significativo que mudou para o empregado e para o empregador? Uhum. Para o empregado, tu tem um invólucro de proteção muito maior, Deu né? mais direitos aos empregados. Mais direitos. Só que o detalhe é que é o seguinte, daí muita gente me questiona nesse sentido. Tu está colocando mais direitos para o empregado e está sobrecarregando o empregador. Não, não é bem assim. É a primeira sensação que dá. Essa sensação está equivocada porque assim, ó, o que ocorre? O empregador, na medida em que ele tem que implementar essas normas, ele diminui uma outra sobrecarga que ele tem por natureza. Então, por exemplo, assim, ó, empresas grandes, muitas vezes o empregado entra, sai e o empregador nem sabe o porquê, né? Ou nem sabe o que está acontecendo ali no ambiente de trabalho, que está tumultuando, ou que está assim sendo negativo, está influenciando para os empregados, para alta rotatividade de empregados. Então tu tem com essa proteção agora, tu tem ali a possibilidade de tu criar empregados mais estáveis, com mais amor pelo que estão fazendo, pelo que estão realizando, e que sabe que estão sendo, de certa forma, cuidados ali dentro da empresa, né? Então, me parece assim, ó, que a empresa ela vai ter esse primeiro passo ali de ter que implementar, mas depois fica muito mais interessante para ela a conservação do seu quadro de funcionários do que a alta rotatividade que vem acontecendo em grandes empresas. Empresas pequenas, elas até não têm essa alta rotatividade, e por isso também como tem aquela empatia maior, às vezes, entre empregado e empregador, né? Eles conseguem se organizar melhor nesse sentido, né? Agora, para as empresas maiores, essa organização ela vai ser mais substancial e elas vão estar mais preparadas até para a implementação, sem dúvida nenhuma. Pois é, tu já entrou na minha próxima pergunta agora. Essas mudanças, né? Elas facilitaram ou complicaram o cumprimento dessas normas pelas pequenas empresas? Uhum. As pequenas empresas ali, elas estão com muito mais dificuldade de adaptação, porque elas não têm justamente esse setor internamente, né? Elas Sim. não têm um setor voltado para isso aí, quanto mais um psicólogo interno ali para esse tipo de situação, né? Isso é muito interessante porque as empresas maiores elas já têm daí tanto um departamento psicológico, já tem ali às vezes, muitas vezes não um psicólogo interno, mas um psicólogo, psiquiatra que eles têm já o encaminhamento do funcionário, né? Porque assim, passa agora, a empresa tem a obrigação, em casos mais graves, de encaminhar o funcionário para um setor especializado que não precisa ser interno da empresa. Pode ser um setor ali Terceirizado. terceirizado. Então, assim, uma clínica psiquiátrica, né? Uma clínica psicológica, onde tu vai fazer o encaminhamento do empregado e daí a empresa também, ao mesmo tempo, ela se blinda quando ela faz esse encaminhamento. A responsabilidade dela vai ser o acompanhamento, no sentido de saber se o empregado está em condições de retornar, não está, se ele está tendo um bom desempenho ali no sentido de estar tendo uma progressão e melhora da situação psicológica dele, né? Porque a proteção ela é psicossocial, tanto para o empregado quanto para o empregador, de certa forma, né? Porque daí também o empregador vai se estressar menos à medida que ele tem essas normas sendo colocadas em prática, né? Ele está sendo orientado no que fazer, né? É só fazer. Exatamente. E é curioso porque assim, Ney,
muita gente me pergunta ali, mas tá, eu tenho que implementar essas mudanças, mas efetivamente quais são? Eu tenho que fazer testes a cada 2 meses com os meus funcionários, eu tenho que fazer reuniões, como é que é feito isso, né, na prática? E daí eu entro numa outra questão. Esse tipo de dúvida, por exemplo, se o cliente procura o seu escritório, lá vocês têm todas as informações para passar para ele. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos toda a orientação no sentido de... As atualizações dessa. Inclusive, nós temos assim, atendemos a pequenas empresas, também médias, aonde já está sendo implementada de forma gradual toda essa situação de atendimento, né? E me diz uma coisa, doutor Felipe, essa nova NR1, ela flexibilizou o treinamento online, treinamento EAD, tá? Isso, na verdade, treinar o cara online, tá? Isso, claro, facilita, né? Porque o cara está lá e tal, mas não aumenta os riscos por ser um treinamento mais superficial? Porque, por exemplo, assim, como é que eu me veio a cabeça agora, tá? Sim. Eu vou treinar um cara para ser pintor, mas ele vai sair naqueles andaimes e subir 10 andares ali, né? Eu estou dizendo, olha, quando tiver no andaime, cuida aqui, cuida ali, tá tudo certo, mas o cara não está no andaime, entende? Sim. E daqui a pouco chega lá, tem meio de altura, o cara está precisando do trabalho e o emprego é bom, e diz, não, eu aguento. E no que ergue o cara se apavora. Né? Perfeito. Não, eu entendo, inclusive, para andaime ali tem uma NE específica, né, uma NR específica para esse tipo de situação. Mas assim, vamos lá, a questão da alteração da NR, ela está muito mais em termos de acomodar a questão pessoal do empregado, então tu deste o exemplo do EAD, né, ensino à distância. Tá muito mais para acomodar no sentido assim, uma funcionária teve um filho recentemente, né, já passou o tempo para ela retornar para a empresa e ela não está conseguindo. Tá, então vamos fazer um trabalho à distância e ao mesmo tempo tu vai vir 2 vezes na semana na empresa, presencialmente, né? Então essa adaptação isso assim... facilita. Agora os cursos assim, de atualização, os cursos de EAD realmente ali, eles são bastante regrados, como eu te falei, tem uma NR para cada situação. Então, assim, vou dar um exemplo, questão de andaime, ele vai ter lá um curso para trabalhar no andaime, mas ele vai ter provas práticas também quanto a isso, né? Então já tem toda uma regulamentação voltada para cada tipo de situação nesse sentido. Mas a NR01 ela abarca todas essas situações no sentido de ela tentar juntar uma vida pessoal do empregado com mais saúde mental e ele está mais contente no ambiente de trabalho também. E nisso ele vai produzir mais. Isso é o curioso da empresa, né? Porque a empresa ela ganha de certa forma no sentido de que a produtividade deve aumentar com essa questão do cuidado psicossocial com o empregado, né? Então, apesar de ser um processo recente, a implementação dessas atualizações vem provocando melhorias nas empresas. Sim, né? De certa forma, sim. O trabalho, de uma maneira geral, está ficando mais confortável. O problema maior, Neyman, que eu visualizo, assim, que nós não temos ainda esse alcance, né? É a série de ações que isso pode vir a gerar. Vou dar um exemplo. Uma questão psiquiátrica, que aconteceu uma depressão, vamos supor, né? Como é que tu vai avaliar o quanto que essa depressão veio em razão do trabalho e o quanto que ela veio em razão de questões, conflitos pessoais da pessoa, né? Conflitos familiares, exatamente, né? Então, assim, isso vai gerar uma demanda também trabalhista maior, querendo ou não. Isso vai ser mais um fator, né? Trabalhista a ser demandado judicialmente ali e talvez esse seja um dos fatores principais que a NR01 ainda não foi, as mudanças, pelo menos, elas não foram completamente implementadas no sentido de já ter a obrigação e já sair autuando e já sair multando, né? E a prática vai mostrar também, né? Que algumas coisas talvez ainda tenham que ser atualizadas, né? Porque, olha, a gente pensou, mas na prática não está rolando, não tem jeito. O Ministério do Trabalho, ele acabou dando mais esse prazo para adaptação das empresas, porque ele viu que realmente, assim, não teria condições, nesse momento, de pegar falei aqui, lotérica, oficina mecânica, uma pequena empresa, e tu sair jogando isso para cima deles, né? De forma abrupta, né? Abrupta, entre aspas, porque começou em 2024 e teve o período de adaptação. Mas, de qualquer forma, a verdade é que as pequenas e médias empresas não estão preparadas para essa implementação nesse momento, né? Isso tem que ser realmente de forma gradual.
Então, assim, atualmente a implementação está de forma muito mais didática do que de forma coercitiva, de forma, né, de já estar implementando uma multa ou coisa desse tipo. E me diz uma coisa, doutor Felipe, a periodicidade e a validade dos treinamentos, isso Uhum. mudou com essa É. nova norma também? Isso é interessante porque, assim, é uma pergunta bem pertinente, porque a NR01 ela não coloca prazo para fazer esses treinamentos, nem ela não estipula assim, olha, tem que ser feito a cada 2 meses ou a cada 6 meses, né? Isso e também a limitação de funcionários, isso tudo está muito aberto ainda, tá? Então, assim, ó, a empresa ela tem uma autogestão nesse sentido. Então, ela pode fazer avaliações, questionários, né, periódicos, lá semanais com os funcionários ou quinzenais. Ela pode fazer reuniões de grupo, né? Ela obrigatoriamente, isso é interessante, ela tem que abrir um canal para o funcionário reclamar ou para o funcionário denunciar alguma coisa, né, que esteja ocorrendo no setor psicossocial, ali na situação psicossocial. Às vezes pode um funcionário até colocar, olha, eu acho que o fulano, ciclano não está bem, então ele precisa de um acompanhamento. Tem que existir esse canal tem que ser aberto. Tá. A partir dali, tu vai ter a obrigação de um acompanhamento, tá? Então, tu tens ali um acompanhamento que pode ser mensal, no máximo semestral. Isso já está mais ou menos pacificado, apesar da NR01 não ter um prazo para isso aí. Então, a partir desse acompanhamento ali, tu vai ver, nas situações mais graves, tu vai ter que fazer o encaminhamento, sim, para um profissional da área da saúde mental. Então, seja um psiquiatra, um psicólogo. E esse acompanhamento ali, a empresa não vai se eximir completamente, depois que é feito o encaminhamento, ela vai ter que estar também fazendo relatórios e vai ter que estar fazendo essa ponte entre o profissional que está atendendo esse empregado e vai ter que estar fazendo essa situação, essa deliberação, se ele já está apto a estar bem, a voltar, não voltar para a empresa, ela vai ter que ser. E muitas vezes o empregado não vai sair da empresa também, porque a NR01 não obriga que ele saia da empresa aonde for constatado uma situação de depressão leve, né? Uhum. Então, assim, uma situação de depressão leve, vamos fazer um acompanhamento, vai num psicólogo, num psiquiatra, e a partir daí a empresa ela vai fazendo relatórios, né, sobre essa situação do empregado. Isso vai proteger também a empresa judicialmente lá na frente. Ó, tomei as medidas necessárias aqui e mesmo assim o funcionário não conseguiu, né, ter um reajuste dentro da empresa, né, apesar de todas as situações que a gente colocou e que a gente deu todo o amparo, né, psicossocial para ele. Então, basicamente assim, a empresa vai ter essa obrigação gerencial na questão psicossocial e essa obrigação ela vai proteger a empresa de certa forma lá na frente. Eu estava pensando aqui agora, porque uma coisa que eu gosto muito quando eu faço palestras em universidades, eu gosto muito de lembrar para os jovens que o grande malandro do século XXI é o sujeito honesto, porque hoje os eletrônicos registram tudo. Então não tem como medir, não tem como mentir, né? Verdade. Então fica aqui uma sugestão para as empresas, né? Me surgiu isso aqui agora, tá? Por exemplo, assim, quero a próxima pergunta aqui, ó. Com essa nova redação, como ficou a responsabilidade dos empregadores no caso de acidentes, por mais que o cara tenha sido treinado, né? Então, olha, uma sugestão aí, quero que tu me diga se estou falando bobagem ou não, tá? Tipo assim, olha, vamos ter um treinamento aqui com o pessoal da obra aqui. E nesse treinamento vamos falar para eles, deixar claro para eles, vamos deixar claro que eles entenderam a importância de usar o capacete. Uhum. E vamos filmar isso. Vamos filmar. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. O Dr. Felipe veio aqui, explicou para todo o pessoal de que a importância do capacete, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí deu um acidente grave, e foi grave por quê? Porque o cara estava sem capacete. Sim. Mas aí nós temos o vídeo, tá aqui, ó. Ele foi ensinado a usar e por algum motivo lá não usou, porque não tem como controlar todo mundo. Claro. Uma empresa não consegue administrar os passos de cada funcionário, entendeu? Agora, eu acho que o registro desses treinamentos com os eletrônicos, com as filmagens, Sim. preserva muito o empregador. Sem dúvida nenhuma, né? Tu falaste a questão dos capacetes, daí nós temos uma outra NR, a 006 ou 07, que é a questão dos EPIs, né? Que é equipamento de proteção individual, aonde assim tu obrigatoriamente tu fornece e a responsabilidade da empresa ela é tão grande nesse sentido que mesmo se o funcionário se negar a usar,
a empresa acaba sendo responsabilizada. Por quê? Porque assim, ela deveria ter dispensado o empregado, dado uma advertência, uma suspensão por ele se negar a usar um equipamento, tá? Então é essa a situação. Querendo ou não, a empresa tem uma responsabilização se deixou ele trabalhar sem os EPIs necessários. Mas, mas e se é a primeira vez? no sentido de que assim ele se negou. Não é que ele se negou, ele não deu um acidente lá e por algum motivo que não se sabe qual, ele estava sem o capacete, mas é a primeira vez que ele faz. Tá. Se ele teve um treinamento e a empresa foi diligente e mesmo assim, vamos supor ali, ele estava num local da câmera onde a empresa não tinha como diligenciar essa situação, sim, daí a empresa ela se eximiu da responsabilidade, tá? É porque os eletrônicos nos protegem muito hoje. Sim, não, com certeza. Na verdade, assim, a questão, eu sempre recomendo, né, seja a empresa o tamanho que for, a ter a questão de câmeras, monitoramento, né? Sim. Monitoramento também, hoje em dia tu tem muitos softwares ali que eles te dão a possibilidade também de saber o que está acontecendo, porque às vezes daí o funcionário também já pode estar ultrapassando os limites, né, da situação do labor ali que ele deve se restringir, né? Então daqui a pouco ele está em conversa de WhatsApp, coisa. A gente vai para essas situações aí que elas já estão regulamentadas pela CLT e pelos demais normas, né? O WhatsApp hoje ele é usado até para dar uma sai um pouco do que está acontecendo ali, né? Dá aquela relaxada. O pessoal usa até para isso, né? O problema todo aí a gente entra numa seara muito delicada, porque assim, ó, o funcionário às vezes ele tem que usar o WhatsApp, mas ele está falando com o amigo que ele saiu, né, de madrugada, com a namorada, e ao mesmo tempo ele está assim, ó, no minuto seguinte ele está tratando das questões da empresa e mandando documento e juntando. Então é muito difícil esse monitoramento, né? Tu tem softwares ali que tu consegue implementar onde tu consegue esse monitoramento. O problema todo é o seguinte: o horário, tu vai dar uma advertência para um funcionário, no horário tal tu estava falando com o teu amigo, né, em questões pessoais que não são ligadas à empresa. Mas 20 segundos depois ele já estava tratando das questões da empresa. Então olha como é sensível, né, essa questão, realmente. Falar em sensível, vamos sensibilizar o nosso paladar com um chazinho e um stroopwafel, né? Com certeza. Aqui, o Dr. Felipe é a primeira vez que vem no nosso programa, mas certamente já sabe da nossa tradição aqui, de tomar um chá aqui da Tea Shop, a nossa parceira aqui do térreo, do Shopping Pontal, né? Aqui está seu chazinho. Perfeito. E aqui, já conhece o stroopwafel? Não conheço. O stroopwafel, eu entrevistei aqui no programa o Willem Vos, que é o holandês que trouxe o stroopwafel para o Brasil. Esse biscoito é o biscoito mais famoso na Holanda. Perfeito. Então, qual é a ideia aqui que, segundo o William, foi inventado pelos brasileiros, tá? Tu coloca ele em cima da xícara. Posso colocar? Claro. Deixa ali pegando um calorzinho breve, que aí vai amolecer um pouquinho o creminho que tem aí dentro. E depois tu come ele, toma o chá e fica espetacular a sensação. Quanto tempo é necessário para... Um pouquinho só, uns 30 segundos, aí e tal. Enquanto tu prova o teu chazinho, o teu stroopwafel, eu vou dar alguns recados aqui das empresas que apoiam o nosso programa, tá? Vamos lá. Fique à vontade, delicie-se enquanto isso. Então, meu amigo, minha amiga, empresário, empresária, pare de perder vendas porque o seu produto está longe do seu cliente. Com a Alfa Centro, a sua empresa poderá armazenar em São Paulo, né, com um investimento muito pequeno, com redução nos custos tributários, um prazo de entrega muito menor e com fretes mais baratos. Então, a Alfa Centro é a sua solução operacional em São Paulo. Contatos aí na sua tela. Precisa de bilheteria para o seu evento? Eu, Dr. Felipe, só uso o Ticket nos meus eventos de teatro e tal, né? Porque o Ticket é uma solução barata e muito prática. A plataforma deles, assim, como é que eles chamam? Muito dinâmica. Tem um termo, como é que é? Automatizado? Não, mas tem outro termo, não é automatizado, é instintivo. Ela é instintiva, não precisa explicar. Tu entra ali, tu entende como fazer, tá? Você que está preocupado, que está órfão da confeitaria Maomé, né? Fechou a Maomé. Não fechou. Eles ficaram mais de 40 anos ali do lado da Redenção, em Porto Alegre, mas agora estão na Vicente da Fontoura, ao lado do Zafari Ipiranga. Vai lá, conversa com nosso amigo Antônio, né? Com seus doces bárbaros, e a dona Terezinha. Conheci os dois. A dona né? Terezinha, uma cabeça excelente. Fez 96 anos semana passada, né? Maravilhosa. E lá trabalhando, tá? Vai viajar para vários destinos do Rio Grande do Sul e para boa parte do Brasil
os ônibus da Ouro e Prata oferecem a você pontualidade, segurança e conforto. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. O pessoal adora, eu ando de avião, ando de avião. Cara, o ônibus cumpre horário, Conforto, né? não atrasa nunca. Tu vai ali deitadinho, pega um leito ali, dorme a viagem inteira, espetacular, né? Eu tive agora há pouco em Bagé, num leito da Ouro e Prata. Diferenciado. É outro padrão, né? Quer surpreender alguém e não sabe o que dá para a pessoa? Aqui, ó. Livros. Livro é um presente barato, inteligente e eterno. Procure uma das 17 lojas da Livraria Santos, no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. E se não tem nenhuma delas perto de você, ligue para o telefone que está aí na tela e peça o seu livro que eles vão lhe entregar para o Brasil inteiro. E aí, meu amigo, que tal o estrogonofe? Excelente, né? Fantástico. Maravilhoso, né? Aqui, docinho, tem um mel assim no fim, né? Gostei muito. Bom demais, né? Bom demais. Fantástico. Então vamos lá, Felipe. Então tá. Essas mudanças na prática, elas oferecem mais vantagens para o empregador ou para o empregado? Em A- linhas gerais. As empresas acreditam que ela está oferecendo vantagens só para o empregado. E, de certa forma, no primeiro momento, parece ser isso, né? Uhum. Mas acontece assim, à medida que tu causa a proteção na empresa nos fatores psicossociais, que tu tá isso bem definido dentro da empresa, tu tem ali uma menor rotatividade do empregado, tu tem ele se sentindo mais acolhido pela empresa, ele sabendo que se ele tiver assim, ó, algum problema até doméstico, ele pode trazer isso, dizer, olha, não estou bem, as coisas não estão legais e tal, e daí até a empresa ela faz esse diferencial, né? Olha, o problema veio de fora, veio de dentro. Então tu começa a ter uma proteção para a empresa muito interessante, até para evitar futuras medidas judiciais, né? Então, assim, o empregado ele pode entrar pedindo 500 coisas lá e tu vai ter todas as respostas ali, né, que a empresa deu para ele. Uhum. E, inclusive, assim, com advertências, suspensões, eventualmente até uma demissão por justa causa, no sentido de que o empregado ele estava forcejando uma situação que às vezes não era verdade, né? Isso acontece também. Então, assim, isso vai dar um invólucro de muito mais proteção para a empresa a longo prazo. E o problema todo nesse momento está sendo a adaptação. A adaptação é que está sendo uma coisa muito complexa, porque não está bem definido ainda a questão de que os limites, né? Como tu mesmo bem colocaste, Neymar, ali, a questão, vou dar um exemplo ali, a questão da periodicidade, né? Tu fazer os testes, tu fazer questionários, tu fazer reuniões em grupo. Então, isso a empresa vai ter que ter uma autogestão muito, muito boa para trabalhar com isso aí. Tu sabe, Felipe, você está falando aí agora. A Paulinha, minha filha, faz 24 agora em novembro. Então isso faz 9 anos. Quando ela fez 15, ela me pediu para ir no show da Demi Lovato em São Paulo. Aí nós fomos para São Paulo, eu e ela, né? E agora me lembrei desse caso. Tinha um cara lá, pensa num cara querido e vibrante, vendendo pipoca, né? Eu digo, pô, cara, gente, cara, ele era muito queridão e vendeu muita pipoca lá, né? No meio do show, na arquibancada. Aí eu disse pra ele assim, pô, cara, legal, tem um cara que trabalha feliz e tal, e motiva as pessoas, pô, legal, tá perto de tal, deixa eu tirar uma foto aqui, cara, não faz foto minha, eu digo, mas por quê, né? Já sei, Não, já sei até a resposta. eu tô encostado pelo INSS, né, por um problema na perna, né, que eu tenho problema na perna, Claro. digo, cara, que problema eu tenho na perna? Meu advogado já falou que eu tenho, então eu tenho. Olha aí, cara. Infelizmente, daí tu tem a questão do abuso, né, das Que situações aí. barbaridade, E daí nós entramos numa outra seara que tu colocaste ali, as redes sociais, né, a inteligência artificial, tudo tá te permitindo ir atrás dessas Entregar, situações. Exato. Então, assim, muitas vezes tu derruba uma situação judicial ali por tu mostrar que a pessoa não estava encostada, estava na praia, né? Isso acontece principalmente no verão, aqui no sul. A gente tem muita gente ali que coloca um atestado e vai para a beira da praia tirar foto pro Facebook, pro Instagram. Ou alguém tira e a pessoa aparece. Né? Exato, exato. Não, é muito comum, né? Mas, doutor Felipe, olha, eu tenho certeza que o pessoal que está com a gente aqui agora foram informações muito valiosas, tanto para os empresários quanto para os empregadores, para os empregados, tá? Vai estar aqui na sua tela agora o Instagram do doutor Felipe. Pode colocar teu celular também, teu WhatsApp? Claro. Tá? Então, perguntar no ar assim, eu devia ter perguntado isso antes, né, cara? Não, tranquilo. Eu faço parte de uma equipe ali do escritório Evandro Raul dos Santos, advogados, mais de 30 anos no mesmo local. Sim.
Posso dar da rua, o teu celular? Não, mas tá tudo ali. Ah, Tá tudo ali então na tá tela, bom. tá? Então Então, tá. se você ficou com mais alguma dúvida, pode entrar em contato direto com o Dr. Felipe, né, que Greff, e ele vai tirar com certeza todas as suas dúvidas, tanto se você é o empresário, empresária ou o empregado, né? Então, eu tive aqui o privilégio de entrevistar o simpático e competente Dr. Felipe Obrigado. Greff, que é assim Obrigado. que lê, né? É isso aí. Greff, né? Grefe. Greff? É, Grefe. Greff, tá? Especializado em direito do trabalho. Meu amigo, muito obrigado por Satisfação. ter vindo, Não, tá? eu que agradeço. Foi um privilégio. E- E para você que ficou até agora com a gente, se você quer que conteúdos como esse que o YouTube te entregue, inscreva-se no nosso canal e ative aí o sininho. Quando tiver novas matérias nesse assunto, você será sinalizado pela plataforma YouTube, né? E se quiser nos ajudar, deixando o seu like ali, já que se gostou, ou tem aqui os comentários também para sugestões, críticas, enfim, e pode também mandar por ali mais perguntas para o doutor Felipe, que de repente a gente traz ele de novo aqui para responder a novas dúvidas que possam ter ficado para você, né? Então, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado mais uma vez e até o Satisfação. próximo Neyman Talk.